Amém? Amados, eu não sei se vocês têm observado as notícias. Nós temos hoje no mundo um conflito onde Israel está sofrendo agora uma guerra, né? E nós como igreja devemos nos posicionar em ajudar os nossos irmãos, ok? Através da oração. E eu queria junto com você estabelecer agora um momento de oração para a gente declarar a paz sobre Israel, amém? Então, como um guerreiro, como uma guerreira, eu quero que você se posicione de pé agora nesse momento. Se levante aí, por favor. Você precisa entender uma questão que é muito importante, uma chave espiritual. Quando nós levantamos as nossas mãos em prol das guerras, em prol de qualquer coisa que é contrária à vontade de Deus, nós estabelecemos o poder e a autoridade de Deus sobre a situação. Pastor, onde o senhor tirou isso? Na palavra de Deus diz que quando o povo ia para a guerra, Moisés estendia as suas mãos, e quando as mãos de Moisés estavam estendidas, o exército de Israel prevalecia. Ao ponto que Moisés ele cansava e abaixava as mãos, o outro exército começava a avançar. O sogro, se eu não me engano, o sogro de Moisés e Arão, eles estavam segurando as mãos de Moisés no alto, ajudando, fortalecer, para que a mão dele mantesse de pé e a vitória vinha. Moisés ele era um sacerdote, era um líder, era um homem de Deus. E hoje nós somos sacerdotes, somos líderes, somos pessoas que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida para fazer a diferença. Deixa eu te falar, você não é um membro dessa igreja, você é um discípulo, é um filho de Deus. Você é alguém que mora no céu. Você é uma pessoa com um nível de autoridade poderosa. E você precisa entender isso. Se você compreender a questão do levantar das mãos sobre as causas, sobre as lutas da sua vida, meu amado, seu braço ia ter mais estendido para o alto do que para baixo. Amém? Então pega isso nessa noite. Eu quero que você levante suas mãos comigo, em nome de Jesus, e nós vamos declarar a palavra do Senhor sobre Israel e orando isso. Entendeu? Olhe, creia, entenda que da sua boca, das suas mãos, sai agora poder e autoridade para vencer todo o mal. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, levantamos as nossas mãos em prol dos nossos irmãos, declarando a Tua palavra, a Tua verdade sobre Israel. Nós clamamos, Deus, pela Tua presença, pela Tua provisão. Salmos 46, verso 1, Pai, diz assim a Sua palavra, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o auxílio sempre presente na adversidade. E nós declaramos sobre Israel agora, o Senhor é o refúgio e fortaleza de Israel. O Senhor é o auxílio presente na adversidade. Então, lute, Pai, em nome de Jesus, em favor da paz. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Não importa os rumores, nós cremos que Tu és o Deus que vai ser a fortaleza, que vai trazer paz sobre Israel, no nome de Jesus. Nós declaramos Salmo 122, verso 6, orem pela paz de Jerusalém, e vivam em segurança aqueles que Te amam. Que hoje haja paz, que seja estabelecida, que seja o cessar das guerras agora estabelecidos sobre Israel, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, amado. Obrigado. Continue a oração. Continue essa busca. Continue declarando no teu coração paz sobre Israel. Sabe, às vezes nós, por não termos uma revelação, não entendemos o quão é importante a nação de Israel estar de pé e sendo sustentada pelas nossas orações. Porque eles são um povo de Deus. Tudo começou através deles. Amém?
Se existe hoje em teu coração uma fé verdadeira, é porque homens judeus, os discípulos de Jesus, escolheram crer em Jesus e anunciar isso por todas as nações. Somos devedor deste amor, com certeza. Nós devemos orar por Israel. E já de breve aqui, de primeira mão, logo nós vamos fazer uma caravana para lá, em nome de Jesus. Amém? Aplauda como a pastora está aplaudindo a Jesus. Deixa eu falar algo. Talvez você não entendeu o propósito, mas fé é uma coisa, querido, que a gente precisa praticar. O pastor Luiz, ele falou hoje sobre você fazer um ato profético, pegar um envelope, mesmo que você não tenha R$1 no seu bolso, e vir trazer aqui na frente. Deixa eu te falar, o propósito que ele quer te ensinar é andar em fé. E para nós fazermos coisas acontecerem, milagres acontecerem na nossa vida, você precisa não ter condições. Isso é o suficiente, a matéria-prima necessária para você viver milagres é não termos condições. E determinar quando não temos condições, andar em fé é pegar um envelope e falar: Deus, hoje eu não tenho, mas eu creio que eu terei. Eu creio que a próxima vai ter abundância, e eu vou ter prazer de fazer isso. Então, querido, é quando você tem nada nas tuas mãos, é o momento mais precioso para você transformar o nada em algo sobrenatural de Deus. Pequenas atitudes vão estar capacitando a gente para viver o sobrenatural de Deus. Então nunca chegue diante de Deus de mãos vazias. A palavra de Deus diz isso. Se você não tiver nada, apresenta a tua fé. Fala: Deus, uma coisa que eu tenho e ninguém pode tirar de mim é fé, pois eu estou andando aqui, obrigado por isso. Está entendendo isso? Não deixa isso sair da sua cabeça, não. Por isso que quando eu falei: Carla, você tem hoje R$20 mil para gastar? 20 mil, você 20 mil, Luiz, 40 mil, mais 20 mil alguém, que você leva 60 mil para você ir para Israel hoje. Mas por que você teve tanta alegria no teu coração? Porque você sabe que você tem um Deus provedor de todas as coisas. Percebe? Talvez você olhe assim: pô, pastor, 60 mil só lá em casa, lá, cara, eu nunca tive esse dinheiro na minha mão. É verdade, na minha também não, e eu já fui para Israel. O que você precisa, querido, é ter fé. Você não precisa ter dinheiro. E aí, eu estava até então pensando em levar, a gente para Israel. Isso faz anos, desde a outra igreja, Deus já deu palavras que nós iríamos ter uma caravana daqui para Israel, da Atos para Israel. E aí eu ficava assim, mas Senhor, a gente tem tanta obra para fazer, e uma caravana para Israel vai chegar quase R$1 milhão, todo mundo que vai gastar, a gente podia investir isso lá em alguma coisa. Eu pensando comigo, mais ou menos assim, tá? E aqui eu estou só concluindo meus pensamentos. Mas ontem eu estava vendo essas notícias, e Deus falou comigo através de homens lá que estão passando por essas lutas, essas dificuldades. E uma das notícias foi que Israel, na época da pandemia, que cessou as caravanas, que cessou as viagens, ela ficou um lugar muito oprimido, muito pesado. Porque, querido, Israel é o lugar onde representa Deus. E a gente precisa entender isso. Por que o inimigo luta tanto contra Israel? Porque se destrói Israel, o Deus que nós servimos é um Deus fraco. Então a perseguição é contínua naquele lugar. E aí ele estava falando assim: a importância da igreja ir para Israel para levantar as orações em Israel. E é um texto bíblico, é promessa de Deus, que os povos virão de toda parte a Israel para lá orar, adorar e exaltar o Senhor. Nós entendemos que hoje neste lugar, aqui é uma Israel espiritual, mas nós temos a Israel física, e o Senhor quer muito que nós vamos lá adorá-lo e exaltá-lo naquele lugar, amém? Então por que você vai para Israel? Tá bom, amém. Você vai para Israel porque o Senhor quer que você vá. Quem toma posse, levanta a mão e fala amém.
Glória a Deus. Vamos correr atrás disso. Não vamos passear. Vamos aproveitar. Porém, nós vamos num propósito. Senhor, viemos aqui para que a tua palavra se cumpra. Ele vai pagar tudo a conta, amém? Amém? Você crê? Então se prepara. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer mais uma vez. Que culto, que noite maravilhosa. A tua presença está notória neste lugar. E o Senhor está fazendo coisas poderosas em nossa vida. Continua, Deus, agora através da tua palavra, ministrando o nosso coração, ministrando nossas vidas, sabe, Deus, fazendo, Pai, a tua obra poderosa em nós. Nós abrimos o coração para que a tua semente encontre o lugar nessa terra fértil, e nós pedimos que ela venha multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. Estamos aqui honrando o Senhor, ouvindo a tua palavra, por isso, fala conosco, usa a minha vida como instrumento teu, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, através daquilo que o Senhor vai operar na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Você concorda comigo? Diga amém. Diga glória a Deus. Amados, eu tenho certeza que era a hora de eu estar acabando o culto, tá? Agora, 8h30. Só que eu preciso de mais uns 40 minutos de vocês. Vocês concordam? Se você não pode, eu não tenho problema nenhum de você levantar da sua cadeira, descer ali em silêncio para a tua casa, fazer o que você tem que fazer, suas obrigações. Fique abençoado nisso, amém? Glória a Deus. Mas eu preciso dar continuidade naquilo que Deus quer fazer nesse lugar. Então, se você quer ficar aqui, se você tem esse privilégio, tá? Então, fique comigo, aperte teus cintos e vamos para a palavra de Deus. Nós temos falado sobre uma série onde nós estamos comentando sobre a ofensa. E ofensa é algo que muitos de nós passamos desapercebidos, e a todo momento, a toda hora, a ofensa tem cercado os nossos irmãos, cercado nossas vidas, nos impedindo de experimentar e de viver os propósitos que Deus tem para nós. E já 2 domingos passados nós falamos sobre ofensa. Nós estamos falando nas células sobre ofensa. Isso vai ficar até meio que maçante, mas você precisa entender que a ofensa não faz mais parte da tua vida e você precisa ser livre disso. Se somos uma igreja relevante, não podemos ser uma igreja ofendida. Não podemos ser uma igreja onde que qualquer situações nos paralise. Uma coisa que nós temos que entender é que todas as ações, sentimentos e atitudes que carregamos sempre vai apontar para uma direção, para algo, para uma direção aonde vamos caminhar. E estas ações é como se fosse uma voz muda, né? Mas que demonstra o que é verdadeiro dentro de nós. Então, sentimentos, ações, tudo que está ao redor da nossa vida é uma voz muda, não tem alguém dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, mas as nossas atitudes estão falando que tipo de voz realmente, que tipo de sentimento há dentro de nós. Então nós falamos alguns dias atrás, que a ofensa é uma armadilha que Satanás usa, né? Porque quando ele nos aprisiona nessa armadilha, ele consegue conduzir a tua vida, ele consegue manipular você cheio do Espírito de Deus, cheio da verdade da palavra, toda a graça e o amor, a libertação que Deus fez. Essa pessoa, ela é aprisionada aos sentimentos da ofensa, e o inimigo começa a estipular o que você deve fazer, o que você deve agir e a maneira que você tem que agir. Faz sentido? Nós também falamos que a ofensa, ela não vem do inimigo, ela não vem de alguém que não tem valor na nossa vida, ela vem de pessoas importantes, de pessoas que amamos, pessoas que nós acreditamos, que depositamos expectativas. Essas pessoas carregam um poder de ofensa. Elas podem nos ofender, não é verdade? Não é assim que você faz, que você sente quando o teu amor, ele erra, ele falha com você, quando o teu pai erra, quando o teu pastor erra, ou quando qualquer situação de pessoas que são importantes para nós, falha com a gente. É nesses momentos que a ofensa vem. Você já ficou magoado comigo? Quem já ficou magoado com o pastor aqui? Levanta a mão. Muito obrigado pelos sinceros, glória a Deus. Seja liberto disso, em nome de Jesus. Problema teu. E uma coisa que é fácil, amado, por quê? Porque eu quero saber se está sendo experimentado, né?
Uma coisa que é fato, querido, é que Deus, Ele vai ofender as pessoas. E Ele vai nos usar também para ofender. O problema, sabe o que é? É que a gente fica focado no ofensor. Nós ficamos assim, não, mas ele não pode fazer isso comigo. Na verdade, querido, você tem que parar de olhar para quem está te ofendendo. Você tem que olhar para o teu coração. É você que tem que proteger o teu coração. É você que tem que guardar o teu coração. Então, as ofensas acontecerão. Nós lembra que nós usamos na semana passada o texto sobre Mateus 24:10, que muitos ficariam escandalizados e que o amor de muitos se esfriaria. É esse tempo. E esses muitos não é o mundo, é nós, crentes. São nós que estamos aqui confessando a nossa fé. Somos nós que, na verdade, cristãos que acreditam em Jesus, que têm que ser parecidos com Jesus. É esse tipo de pessoa. E que amor que esfriaria, querido? O amor do sofrimento, o amor da paixão, de sofrer por uma causa. Porque o amor que ele está dizendo é um amor ágape, um amor sofredor. Por causa das ofensas, as pessoas têm deixado de sofrer por outras pessoas. Eu não tenho que sofrer por ninguém. E sutilmente, essa cultura está tomando o coração dos nossos irmãos. E eles viverem em bênção, em milagres, em glória, eles estão vivendo presos a esses sentimentos. Olha o número de depressão no nosso meio, olha o número de estresse no nosso meio, olha o número de problemas que tem se levantado na igreja do Senhor, quando essa igreja tem um Deus todo-poderoso, uma fortaleza sobre ele, sobre nós, nos protegendo, nos cuidando, né? Ao redor da gente, um Deus do impossível. Então, o tema do nosso sermão de hoje é o seguinte: dentro da ofensa, Deus está no controle. É muito importante a gente entender isso. Outra coisa que nós falamos sobre a ofensa é que o que você planta, você colhe. Uma pessoa ofendida, ela não vai plantar outra coisa a não ser ofensa. É muito sutil, querido. Só nessa semana eu já me peguei ofendido umas 3, 4 vezes. Pastor, você está falando que não pode. Eu estou falando que não pode. Eu estou lutando contra isso. E você deve lutar contra isso. Nós devemos ter uma revolta dentro do nosso coração em relação à ofensa. Liga esse ar aqui para mim, por favor. Olha só. Cheguei em casa esses dias. Segunda-feira, terça. Fiz reunião, fiz um monte de coisa aqui na igreja. Minha esposa já estava, não, foi na quarta. Minha esposa estava em casa, que não sei o quê. Eu achei, bom, ela está fazendo comida para mim, está deixando tudo arrumadinho. E eu vou chegar às 11 horas da noite, vai estar lá, tudo, ela vai estar dando atenção para mim. Eu cheguei em casa, cara, não tinha nada disso. E eu comecei ali, falava, não, Espírito Santo, ela devia ter feito isso, que não sei o quê, bababá, não sei. E eu fiquei ali lutando contra o Senhor. Além do mais, sabe o que ela fez? Que foi o cúmulo das coisas. Ela foi dormir. Me deixou fazendo minhas coisas sozinha, nem foi uma companheira. Ei, querido, eu teria todo o direito de dizer para ela, eu estou ofendido. Mas na verdade, quem estava errado não era ela, era eu. Quer ver uma outra coisa bem corriqueira e normal? Sábado agora, eu liguei para ela. Na verdade acordamos, eu não ia treinar. Aí ela falou assim, uma palavrinha tão mágica, ela queria me agradar e falou, amor, vai treinar. Aí eu, uau, que legal, né? Ela está deixando eu treinar, de vez eu tenho tempo com ela. Ela está pedindo para eu treinar, acho que ela quer arrumar a casa, não quer que eu fique aqui atrapalhando ela, né? Beleza, fui treinar. Você sabe, né? Homem que quando vai treinar, ele, sem a esposa, sem um tempo rápido, ele fica lá muito tempo na academia. Aí quando foi meio-dia, eu estava voltando, eu liguei para ela, ia começar a chover. Eu liguei para ela e falei, amor, vocês gostam de ouvir essas coisas? A cara de vocês fica assim, ó. Eu liguei para ela e falei, amor, abre o portão para mim. Só falei isso, mas deixa eu falar um pouquinho antes, para vocês entenderem minha cabeça. O céu começou a fechar onde eu estava, a chuva começou a descer, e eu falei, eu vou descer na chuva, né? Vou ligar para ela, lá não está chovendo ainda, ela consegue ir lá abrir o portão. Eu pensei nisso. Aí sabe o que ela falou para mim? Não posso, estou ocupada e não vou abrir. Sabe o que eu falei para ela? Desocupa e vai abrir o portão para mim. E desliguei o telefone.
Aprende, amado, como que é o negócio. Cheguei em casa, o portão estava aberto, irmãos. Ela não deixou a ofensa dominar o coração dela. Mas ela estava com uma cara feia. Mas eu não toquei no assunto. Vamos no barco, porque, amado, uma coisa que você precisa aprender, tem que saber a hora de agir. Se você for agir toda hora, existe uma aula no Habitudes que nós chamamos de guerra de pirro. Tem guerra que a gente não precisa entrar, porque nós vamos perder muito. Você pode até vencer a guerra, mas você vai perder muita coisa. Você vai machucar muita gente. Então a gente tem que saber lutar nas horas certas. E um homem ofendido, uma mulher ofendida, ele quer lutar a todo momento. Ele não sabe se resguardar, ele não sabe ter um momento de avançar. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? Está vendo como a nossa vida fala com as vidas das pessoas, né? E beleza, e aí não falamos nada. E hoje, isso foi ontem, hoje, a gente conversando, trocando uma ideia, e veio o assunto. Eu falei, agora é a hora. Fala a verdade, amor. Você estava ofendida ontem porque eu estava na academia, né? Aí ela, estava. Mas eu falei, mas foi você que deixou, eu não queria ir. Por que você fez isso? A gente faz essas coisas. Meu amado, isso é uma realidade na nossa vida. A todo momento estamos passando por um processo de ofensa. Amém? Então, nós temos que olhar e vigiar o nosso coração para não cair nisso. Então, por que somos ofendidos? Nós falamos semana passada, porque nós temos um amor egoísta. Nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, da forma que eu entendo, né? Nós se decepcionamos com facilidade quando nossas expectativas não são atendidas. E é aqui o perigo. Nós precisamos abrir mão disso. Só que é difícil. Olha, nós já estamos falando, é o terceiro culto, nós estamos falando sobre ofensa, e muitos aqui ainda acham assim, não, isso não acontece na minha vida. Nós lemos em Provérbios 18, 19, se eu não me engano, que diz que um homem ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada com muralhas. Então é sério. E você precisa ser criterioso com você. Você precisa ser verdadeiro com você. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. É palavra. Então a gente precisa tomar cuidado. E uma outra coisa que nós falamos semana passada é sobre a vingança. Porque o ofendido, o que ele deseja é vingança. O ofendido deseja que aquela pessoa que o ofendeu sinta o que ele está sentindo. A nossa irmã Aline falou assim, eu era assim, quantas vezes eu deixei o Mike sem comida? Cadê a Aline? Está aí? Dá um glória, é verdade ou não, irmã? Foi curada? Está fazendo comida agora, Mike? Você está até mais gordinho mesmo. Vamos aplaudir o Jesus por isso. Não me conta as coisas não, que vira tudo testemunho no púlpito, tá? Já estou avisando, eu falo mesmo. Amém. Bom, então, há dois tipos de pessoas ofendidas. Entrando agora no sermão, tá? Começamos agora. Há dois tipos de pessoas ofendidas. O que realmente foi ofendido, que realmente pessoas se levantaram contra você para te ofender. E aqueles que acham que foi ofendido, né? Por exemplo, Jesus, ele é muito criterioso, e muitas vezes ele vai pôr algo na nossa vida que vai te ofender, que vai falar, toma vergonha na tua cara e perdoa. Ai, pastor, como você está falando comigo? Mas como que nós vamos falar sobre perdão, sendo que tem que ser radical? Como nós vamos falar sobre um posicionamento verdadeiro na palavra, cuidando, tendo um cuidado para que não machuque teu coração, porque você não pode ouvir a verdade como ela tem que ser dita. Verdade é verdade. É claro que o Senhor nos ensina em amor, em paciência, em compaixão, em mansidão, em longanimidade. Porém tem momentos que ele precisa dar uma chacoalhada. Ele pegou a mulher samaritana e falou assim, ei, vai chamar teu marido. Você acha que ele não ofendeu ela? Se ele vira para outra mulher de Ciro Fenício e fala assim, olha, não é lícito dar comida para os cachorros.
Presta atenção, amado. O Senhor, a sua palavra, contra a carne, contra uma cultura mundana, ela traz ofensa para as pessoas. Mas é uma ofensa que nos liberta da verdadeira ofensa que o diabo está nos prendendo, amém? Então eu disse de manhã hoje, eu quero falar assim, às vezes não, todas as vezes, para defender a palavra de Deus, para viver a verdade da palavra, você deve arrumar uma briguinha. Pastor, como assim? Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como, pastor? Então, pastor, eu posso ficar... Não, querido, quando a causa é a palavra de Deus. Quando o motivo por qual nós estamos... Olha, eu não quero saber se você não concorda comigo, mas a Bíblia diz para eu fazer isso e eu vou fazer isso. Amém? O Senhor, Ele se irou no momento. Muitas pessoas não conseguem entender isso. E elas usam, mas o Senhor também irou. Ele irou pela causa verdadeira. Ele não irou pelo seu próprio egoísmo, pelo seu próprio egocentrismo, por aquilo que você acha. Você não deve se irar por isso. Ah, mas eu penso que tem que ser assim. Então, isso aí você está errado. Você tem que pensar no que a palavra pensa. Amém? Vamos dando continuidade aqui. Vou tentar ser breve. Então, independente de qual você se encaixa, se você é uma pessoa ofendida ou acha que você foi realmente ofendido ou acha que foi ofendido, né? Independente, você acha que você tem o direito de se ofender? A resposta é clara. Não importa qual você seja, nós não temos o direito de estar ofendidos. Amém? Por quê? Porque quando permitimos que a ofensa domine o nosso coração, nós somos controlados pelo inimigo. Não está escrito no texto lá, nós lemos semana passada, Tessalonicenses? Me ajuda, Bruno? É Timóteo, obrigado, tá vendo? Por isso que é bom ter uns fiel aqui. 2 Timóteo, deixa ele procurar. Outros fiéis aparecendo, glória a Deus, né? E diz lá que quando um homem e uma mulher está ofendido, o diabo controla as suas ações. Então, quando nós permitimos que a ofensa domine nosso coração, além de sermos controlados pelo inimigo, mas nós estamos declarando algo bem em alto som aos céus. Sabe dizendo o que para Deus? Nós estamos declarando isso. Deus, o Senhor não sabe o que faz. Então, é pior do que nós imaginávamos. Você tem coragem de falar isso para Deus? Deus, você não sabe o que faz? Quem aqui tem coragem e convicção de falar isso para Deus? É difícil, não é? Mas é engraçado, ninguém levantou a mão. Ninguém disse que tem coragem. Mas todos dizem isso todos os dias, quando duvida do que Deus está fazendo, quando permite que a ofensa está controlando o teu coração, quando permite se encontrar num lugar de ofensa. Todo momento que nós permitimos isso, nós estamos gritando, Deus! Se tu está no controle, por que isso está acontecendo? O Senhor não sabe o que faz. Quer ouvir uma história? Você já ouviu falar de José do Egito? Já viu o filme do príncipe do Egito, desenho do Egito, e até agora não conseguiu entender que ali é um exemplo de uma pessoa que passou por um processo e não se tornou uma pessoa ofendida. Por quê? Porque como nós declaramos aqui, Deus está no controle. José tinha a convicção que Deus estava no controle. É forte? Quem era José? Era uma pessoa comum. Era um jovem, um sonhador, alguém como eu e você, querido, que tem sonhos, que crê num amanhã melhor, que tem esperança. Esse era esse cara amado pelo pai dele, né? Um sonhador. E por esses motivos, que José tinha sonhos,
que José tinha vontades, que José tinha desejos, por ele ser amado pelo pai, que seus irmãos tinham muita inveja dele. Sim ou não? Um dia Deus pega e para ajudar as coisas coloca um sonho no coração de José. E falou: olha, José, você vai ter um sonho agora. Deus colocou sonhos no teu coração, meu amado? Deixa eu fazer uma pergunta. Acho que desde pequenininho Deus coloca assim: olha, você vai ter uma bela de uma carreira, uma vida bem amada, bem com paz, uma família linda, um marido que te ama, uma esposa que te honra, filhos abençoados, né? Eu começo, quer ver um sonho que eu vejo, que não é uma realidade para nós, mas está na Bíblia, Deuteronômio 28, bendito será ao entrares, bendito será ao saíres, vão falar bem de você, o seu gado vai prosperar, as coisas vai tudo dar certo. Quantos têm esse sonho? Amém. José também. E por obedecer, porque a Bíblia fala para a gente obedecer, não é? A palavra de Deus. E ela fala assim: honra teus pais, para que os teus dias se prolonguem na terra. José sabia disso. E um dia, por obedecer o pai, José vai levar comida para os irmãos. Para os irmãos invejosos, para os irmãos que ofendia. Mas lembra, José não é um homem que cai em ofensa, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E o que ele faz? Ele obedece. E por obedecer a Deus, os irmãos dele pegam ele e jogam ele numa cisterna. Sabe quantos de nós estamos calculando se vale a pena obedecer a Deus em relação ao prejuízo que nós vamos ter por obedecer a Deus? Quantos de nós pesamos numa balança? Mas espera aí, será que se eu obedecer, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo? Será que vale a pena que não sei o quê? Cara, posso te dar uma dica? Não negocia não com as coisas de Deus. Só se entrega, seja radical. Quanto mais radical, menos tempo você vai ter para errar. Posso ouvir um amém? Uau. Bom, para obedecer seu pai, ele foi lançado numa cisterna, foi vendido como escravo. E de verdade, nenhuma chance de voltar, nenhuma chance de ter retorno, de aparecer de volta. O sonhador, aquele que obedece os pais, aquele que sabe que Deus está no controle de todas as coisas, agora está indo a um rumo totalmente contrário aos propósitos e sonhos e aquilo que ele imaginou na vida. Porém, sabe o que o texto diz? Por mais que ele estava numa situação difícil, ele não deixava ser dominado pela ofensa. Ele não deixava a ofensa dominar as suas ações. E o interessante, seu Jorge, é que cada processo que José passava, a palavra de Deus nos fala assim: e Deus estava com José. Uau! Sabe quantos de nós, diante das ofensas, já deixamos Deus para trás? Por que, pastor, Deus estava com José? Porque ele fazia o melhor que podia. Muitos deixam de ser o melhor porque estão paralisados pelas suas ofensas. Percebe? Sabe, meu amado, como eu disse, você pega um envelope, hoje você não tem um dinheiro para ofertar, e aí talvez você é uma pessoa ofendida até nessa questão. Não tem. Mas como eu disse, o nada é tudo nas nossas mãos. Quando tudo parece estar acabado, querido, quando tudo parece estar destruído, se você acredita que Deus está no controle, fica tranquilo, meu amado, porque Deus vai agir em teu favor. É o suficiente. Continua fazendo o seu melhor. Continua. Se você vê o processo de José,
Ele lançado na cova, querido, muitos de nós, ai Deus, está vendo? Eu obedeci meu pai, olha aí que meus irmãos fizeram. Por tua culpa, Deus. Quantos não pensam assim? Ah, não, quer ver? Quantos aqui falam assim, ai Deus, eu estou ofertando, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, e nada muda na minha vida, será que o Senhor não está me vendo? Por quê, meu amado? Você tem dúvida que Deus deixou você abandonado? Você tem dúvida se Deus realmente te vê? A palavra de Deus diz o seguinte, se você não sabe, deixa eu te falar, vai eu te ajudar nisso. Pega isso, toda manhã, Deus estende suas mãos, e na palma das suas mãos está escrito todos os nomes dos filhos, aonde Ele estende as mãos para te abençoar toda manhã. O legal é que, num certo momento, por Deus estar com Josué, com José, perdão. Se eu confundir de novo, vocês me avisam, pode falar. É parecido, né? Mas é igual Denorex. Parece, mas não é. Mas todas as vezes que José era lançado numa cisterna ou vendido, ele avançava. Eu quero fazer uma pergunta. Nas dificuldades da sua vida, você tem avançado ou você tem ficado paralisado? Não importa se você vai sair de um buraco para uma escravidão, precisa ter avanço, porque o avanço, essa questão de sair desse lugar, é sinal que você está fazendo o melhor seu. Agora ficar no mesmo lugar, querido, você está ofendido, paralisado e nada muda na tua vida. Quando nós fazemos o melhor, e por Deus estar conosco, haverá momentos onde Deus vai trazer refrigério. Porém, você tem que entender que o propósito que Deus faz na nossa vida, Ele vai nos levar para o propósito, e não para o refrigério. E as pessoas, elas querem parar nos refrigérios. Então, José, ele foi vendido como escravo, e lá como escravo, quem comprou ele? Potifar. E na casa de Potifar, para José ser uma pessoa boa, ele assume o governo da casa. Então, nesse momento, ele pode dizer assim, olha que vida boa que eu tenho. Está tudo bom. E quantos de nós estamos trocando os sonhos que Deus tem para a nossa vida por um momento de refrigério? Mas fica tranquilo que Deus está no controle de todas as coisas. E quando Ele fala que vai te levar para um lugar, Ele vai te levar para esse lugar. O que acontece? Mulher de Potifar deixa o inimigo trabalhar no coração dela, dá em cima do cara, o cara corre porque Deus é com ele, ele quer fazer as coisas certas, porque ele quis fazer as coisas certas, ele é lançado agora numa cadeia e nunca mais vai sair daquele lugar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Quanto longe você está do teu sonho? Pense comigo. Quanto na tua vida você olha para aquilo que você sente que Deus quer fazer? Qual é a distância que você está? Se é muito, levanta a mão aí. Pode ser sincero. Pastor, eu estou muito longe do sonho. Se é mais ou menos, levanta a mão. Quem está pertinho do sonho? Levanta a mão. Por quê? Por que você está pertinho do sonho? Olha aqui, amado. Quanto mais você andar por lógica, mais longe do sonho você está. Quanto mais você andar por fé, mais perto do sonho você está. Então os que disseram que está longe, deixa eu te falar uma coisa, você não está ligado. Mas você está mais perto do que nunca. Você só precisa mudar a visão. Para de ser ofendido. Amém? Sabe, José, ele tinha motivos reais para se sentir ofendido. Verdadeiros. Ele poderia culpar todos.
A culpa que eu estou vivendo isso é do meu irmão. A culpa que eu estou vivendo isso é do meu pai. Porque se meu pai não me amasse tanto, meus irmãos não teriam inveja de mim. Se meu pai não desse aquela túnica, não ia ter problema nenhum. Né? Se os meus irmãos não me odiassem, se Potifar não entendesse que a mulher dele que é sem vergonha, que não sou eu não estaria nessa prisão. Sabe, querido, o problema é o seguinte: enquanto você estiver culpando as pessoas por aquilo que você está vivendo, você não vai conseguir viver em liberdade sem a ofensa. Você vai viver preso. Enquanto, quem é o problema seu? Fala para mim. Quem é o culpado dos sentimentos ruins que te cerca? Quem é o culpado da tua vida que não é próspera? Quem é culpado? Semana passada nós fizemos uma listinha aqui. E alguns irmãos colocou assim, ó: meu marido, meu marido, meu marido, meu marido, meu marido. Minha esposa, minha esposa, minha esposa, minha esposa, minha esposa. Dinheiro, 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 dinheiro. Hã? Tá lá? Você tá com a listinha aí? Esse aí é o culpado, né? Não, amado. Sabe, deixa eu falar uma coisa. É claro que na cabeça de José passou isso. Tal fulano, tal situação, isso aqui. Tudo isso passou, nós não podemos ignorar isso. Como eu disse, a todo momento a questão da ofensa está sendo levantada. Sabe, Martinho Lutero, ele fala uma frase assim, ó: inevitável que o passarinho repouse sobre a nossa cabeça. Mas fazer ninho é responsabilidade minha, sou eu que deixo ele sair daqui, aqui não. Da mesma forma, nós não podemos evitar as dificuldades e as lutas da vida, mas nós podemos também ser lançados e condenados por ela. Ao contrário disso, nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas. Deus está falando com você? Você crê nisso? Sabe, a pergunta é: José, ele tinha convicção de que Deus estava no controle. E hoje, para nós sairmos dessa situação de ofensa, o que você precisa, amado, é ter uma fé convicta de que Deus está no controle. Porque o dia que essa fé for abalada, for falha, for mais ou menos, você vai ser uma presa fácil para a ofensa. Então eu faço uma pergunta: você tem convicção que Deus está no controle da tua vida? Se é assim, diga glória a Deus, pastor. Levanta a sua mão para eu ver que é você que está dizendo isso. Você crê que Deus está no controle da tua vida? Amém? Bom, se a resposta... Você falou isso porque eu pedi? Ou porque você crê? Já falei aqui que nós não podemos ser um auditório onde leva a plaquinha. Aplauda ao Senhor. Você tem que ter consciência do que você está fazendo aqui. O nosso culto é um culto racional. Nós temos entendimento. Ninguém aqui está embriagado, ninguém aqui está sendo manipulado, uma lavagem cerebral. Não, você é consciente ou não? Então tá. Mas vamos dizer que se a resposta é: eu não tenho certeza. Não, Deus não está no controle da minha vida. Então a pergunta é: quem está? Porque alguém está no controle. E todos aqui disseram que crê que Deus está no controle da sua vida. Sim ou não? Eu creio que sim. Então, vamos lá. Se a resposta for não, quem está? Porém, se a resposta for sim, que nem vocês disseram, um bando de abençoado, por que medo? Por que dúvida? Por que questionamentos? Por que ofensa? Então vamos voltar para a primeira pergunta. Pastor, agora se eu tenho dúvida, então quer dizer que eu acho que eu pensava que ele estava no controle, mas na verdade tem alguém no controle. Quem?
Talvez você com muita espiritualidade pensou assim: o inimigo, né, pastor, está no controle. Não, amado. Eu vou falar uma coisa para você. Se Deus não está no controle, é você que está no controle. Porque você controla o que vai entrar dentro do teu coração. Amém? Bom, dando continuidade aqui. Gênesis 50, verso 19. Sabe, Deus está trabalhando em nós para gerar uma fé tão genuína, tão poderosa, para entender que se Deus está no controle, o meu próximo passo precisa ser andar em paz. Ninguém pode ser contra Deus, ninguém pode destruí-lo, frustrar os seus planos, ninguém. E a prova disso, e era isso que sustentava José. Olha o que está em Gênesis 50, verso 19. José, porém, lhes disse. Agora é tipo como as coisas tivessem tudo acontecido. O sonho de José já estava realizado. Os irmãos de José agora estavam lá diante do palácio de Faraó, contemplando a realização dos sonhos. E eles estavam ali meio preocupados. E olha que José diz para eles. José, porém, disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha que isso aqui é muito forte. Porque isso aqui prova que José em nenhum momento permitiu a ofensa dominar o coração dele. Ele pensou, ele ficou triste, ele passou tudo isso na cabeça dele, mas isso não o controlava. E nenhum momento da sua história, lembra que eu falei quem está no controle? Se não é Deus, é quem? Em nenhum momento ele se deixou ser tomado por um sentimento assim: eu no lugar de Deus? Eu vou ser aquele que vou julgar algo que Deus está fazendo? Eu descanso porque eu sei que meu Deus está no controle de todas as coisas. E ele mostra para os irmãos dele: olha, não fiquem com medo. Mas se há alguns irmãos aqui, se há alguns de nós aqui, que está nos ouvindo, nos assistindo, agora eu tenho o poder. Você pisou, né? Você vai ver agora o que eu vou fazer. Parece o Bento Carneiro. Você não sabe quem é, né? Não é da sua época. Quem assistiu Chico Anísio sabe o que eu estou falando. Era o vampiro brasileiro. Por quê, pastor? Porque a vingança será maligna. Ai, Jesus, me ajuda. Bom, volta aqui, volta comigo, por favor, não sai daqui não. Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha o que ele fala: vocês planejam o mal contra mim, vocês planejam o mal. Ei, escuta isso aqui. José está dizendo para os irmãos que é para eles não ter medo, porque em nenhum momento ele deixou a ofensa dominar, porque ele nunca se colocou no lugar de Deus. E ele está dizendo assim: olha, vocês planejam o mal. Ei, todo mundo que nos ofende parece que quer o nosso mal, sim ou não? Não é? Mas olha o que José fala: mas Deus o tornou em bem. Você não entendeu? Sabe, tudo que se levantar contra a tua vida e parecer mal, deixa eu te falar uma coisa: aqueles que têm o Senhor no controle de todas as coisas, sabe que todo o mal que alguém faz para você, Ele vai transformar em bem. Sabe, se Deus está no controle, Ele tem o poder de transformar o mal em bem. Sim ou não? Todos os irmãos que fizeram mal para José tinham convicção que aquele sonhador jamais voltaria. Todos. As probabilidades de José viver os sonhos era zero. Era nenhuma. Mas isso
é o maior banquete que Deus tem para fazer mudar toda a história. Então, meu amado, deixa Deus ficar no controle. E todos aqueles que se levantam contra a tua vida, ou o mal que pode suceder, cara, quanto mais você confiar em Deus, quanto mais você continuar fazendo as coisas da melhor forma, mais isso está apontando para a tua fé em Deus, e mais Deus vai fazer o mal se transformar em coisas boas. Amém? A fidelidade de José a Deus, que fez ele sonhar, que fez ele experimentar tudo isso, tirou ele do colo do pai e levou ele para uma prisão. Porém, Gênesis 40, verso 1, começa a contar uma história aonde Deus pegou todas as dificuldades e começou a pintar o quadro diferente e dizer: olha, tudo que parecia impossível, tudo que parecia improvável, está tudo no meu controle, eu sei como fazer as coisas a todo momento. Cara, é esse coração que a gente tem que ter em relação ao nosso Deus. Porque se você tiver isso estabelecido no teu coração, querido, de verdade, você vai voar, mano. Eu não estou dizendo que você não vai passar dificuldade, mas a dificuldade nunca vai determinar o teu fim. É só uma alavanca para aquilo que Deus está te levando, meu amado. É diferente pensar assim. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor. O rei do Egito, o faraó, irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, e mandou prendê-lo na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o serviu depois de certo tempo. Então José na cadeia, nós já está lá reclamando da vida, porque Deus me esqueceu, me abandonou nesse lugar. José era o melhor homem ali em obediência, em tudo, foi classificado como o carcereiro da cadeia. Todos os presos chegavam, era José que cuidava, que resolvia as coisas. Então, ele nunca deixou a ofensa dominar, por isso ele sempre sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Verso 5, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Fala comigo, sonharam. Sonho é problema, né? Amém. Cada um teve um sonho, e ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Agora, olha esse detalhe aqui, que isso aqui é esplêndido, e é assim que nós temos que enxergar. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Eu olhei para isso e falei: espera aí, deixa eu entender a visão aqui. Onde os caras estão? Cadeia. Você já foi numa cadeia, já visitou, você deve ter uma noção através dos filmes, né? É um lugar que está todo mundo feliz? Espera aí, e por que José, do nada, faz uma cara de triste aí? Faz aí, não consegue? De triste. Levanta aí para a igreja ver a sua cara de triste, porque essa daí não é cara de triste. Vai, faz a cara de triste para a igreja, vai, me ajuda aí. Não consegue? Então tá bom. Quem consegue? Vem cá, Everton, faz a cara de triste. Vem aqui, Everton, vai. Tá na cadeia. Tá vendo? Olha o abençoado. De triste. Aí você tá vendo ele com a cara de triste. Fica aqui. Fica com a cara de triste, ó. Tá rindo aí, não consegue. Faz uma cara agora para eles perceberem que você está mais triste. Não dá, querido. Pode sentar, meu amado. Deixa eu falar algo. Então, como que José consegue notar o semblante caído? É porque, amado, deixa eu te falar uma coisa. Não importa o lugar que você esteja, querido, se você não é ofendido, querido, você transforma um lugar de paz, cara. O lugar era alegre, por mais que seja numa prisão, cara, você sempre está mostrando um semblante diferente e você contagia pessoas. É isso que é ser sal da terra. É isso que é ser luz do mundo.
É você ter um motivo, você ter no teu coração a presença de Deus para levar felicidade, alegria para os cansados, para os oprimidos. Foi isso que Deus falou em Isaías 61. Nós somos chamados para isso, para restaurar as cidades quebradas, aquilo que está, as ruínas. Nós temos que trazer alegria. E José estava fazendo isso na cadeia, porque senão não faz sentido ele notar o semblante dos dois condenados ali, tristes. Faça uma coisa, amado. Faça o teu lugar de dor, de sofrimento, um lugar de paz e de alegria. Um lugar aonde você vai viver e você vai falar assim: ainda verei o Senhor fazendo grandes coisas na minha vida. Ainda o louvarei, sei que o louvarei. Não diz o salmista? Bom, notou que os semblantes estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? José, que nós estamos de férias. Resort, piscina, tudo de bom. Cara, de verdade, eu tenho certeza que José levava a Deus naquele lugar ali. Porque só Deus pode estar com uma pessoa e transformar um lugar de trevas num lugar de luz, amado. Bom, e aí eles falaram e responderam: tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. O sonhador aqui, disse-lhe José: não são de Deus a interpretação? Conte-me o sonho. Em outras palavras, está falando assim: ei, os sonhos não são de Deus? Fica tranquilo, cara. Me conta o sonho aqui que eu vou falar coisas. Ei, meu amado, Deus está movendo os céus e terra. Acredita, Ele está no controle. Sabe o que isso me mostra? É que toda vez que você está ofendido, a primeira coisa que você faz é cortar o relacionamento com Deus. José, a prova de não estar ofendido, ele fala assim: cara, você está com problema? Peraí, me conta que eu vou orar ao meu pai. Será que ele não está percebendo onde ele está? Será que José não percebe que ele saiu vendido quando era mais jovem, perdeu a infância toda do lado da casa do pai, foi humilhado como escravo, uma jornada terrível, não sabia para onde ia parar, enganado, injustiçado, hein? E ao mesmo tempo ele olha para as pessoas, ele olha para ao redor, naquela situação mais difícil da sua vida e fala: me conta, porque eu tenho um Deus poderoso. Me conta. Por que a gente interrompe o nosso relacionamento? Quer ver? Quantos aqui diminuíram a quantidade de oração porque não foi respondido? Quantos deixaram até de orar agora? Não vou mais orar não, porque eu já pedi isso, Deus não fez. Quantos deixaram de ler? Quantos deixaram de vir aqui e se derramar na presença de Deus, de se expressar? Porque nada muda na tua vida. José em nenhum momento deixou a ofensa dominar e mudar a forma como ele adora, como ele se relaciona, como ele tem intimidade com o Pai. Nenhuma situação contrária de José mudou a forma dele acreditar em Deus. Isso é forte, não é? Sabe, as nossas ações falam com voz muda. Eu deixar de olhar, eu só estou dizendo para Deus, eu deixar de orar, eu deixar de me empolgar, eu deixar de ter uma expectativa em Deus. Não é no homem não, é em Deus. Só está dando resposta por aquilo que eu tenho dúvida em relação ao meu Senhor com a minha vida. Então as ações de José sempre o levaram para o propósito em Deus. Ele orou, ele interpretou os sonhos dos homens, e passaram alguns dias, Deus deu um sonho a Faraó, e este é o propósito de Deus se cumprindo na vida de José. Nós sabemos a história. Então,
um sonho, é lançado num buraco, é vendido como escravo, é injustiçado, é preso sem chance alguma de sair daquele lugar, mas tudo isso estava dentro do propósito de Deus. Então para, meu amado, agora, de reclamar da tua vida. Para de ter um sentimento que na sua vida não está acontecendo nada que parece de Deus. É claro, Deus não queria dessa forma. Nunca foi esse o projeto de Deus. Porém, a maldade está aí, o livre-arbítrio das pessoas estão aí, as escolhas estão aí. Só que Deus torna tudo que é mal, querido, em coisas boas. Então nada pode impedir você de viver o que Deus tem para a tua vida. A não ser você mesmo. A não ser você dizer, não quero. O que fez ele alcançar? Não deixar a ofensa dominá-lo. Sempre acreditar que Deus é o que dá sonho e é o que cumpre os sonhos que dá. Então, Deus está no controle da nossa vida. Amém? Agora, muitas coisas podem nos ajudar nas caminhadas, nessa vida que nós temos com Deus, se a gente começar a imaginar o propósito pelo qual, eu sei que vai ser muito difícil nós entendermos, porque nós sempre vamos estar olhando para a lógica. Deus é amor, Deus é bom, então coisas ruins que não parecem com amor, quando acontecem na nossa vida, não vêm de Deus. Mas lembra, Deus está usando das situações da vida para nos levar ao seu propósito. Isaías nos ensina para a gente não olhar para o início e nem para o meio da nossa caminhada, mas olhar para o final, porque o final é vitória. A última resposta é de Deus e ninguém pode impedir o agir dele na tua vida. Agora, Deus enviou José para quê? Por que tudo isso? Capítulo 45 de Gênesis, verso 5. Agora não, eu estou finalizando, tá, amados? Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha aqui um coração que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou. Então, amado, talvez a sua luta, talvez a sua dor, você está padecendo, está engolindo uns sapos, está passando por situações e permanecendo fiel, e esse posicionamento vai salvar vidas, faz parte. Quando o mundo vê a igreja carregando a cruz traz libertação para o mundo, é escândalo. Deus enviou José para lá no verso 7, mas Deus me enviou à frente de vocês, para quê? Para preservar um remanescente. E o que é isso, querido? Olha, a nação de Israel estava nas mãos de José, porque o seu pai, Jacó, Israel, as 12 tribos estavam passando fome, a terra estava com fome. Se José não estivesse lá na frente, sabe, não teria um grande remanescente. Por quê? Porque o nosso Jesus veio das tribos de Israel. Olha como o propósito dele estava maior do que só um sonho de só ser um grande governador. Eu sei que você imagina um sonho, eu sei que você tem um propósito para viver, e que você sabe que Deus quer fazer coisas boas na sua vida, mas isso aí que você tem é muito pequeno perto da grandeza dos sonhos que Deus tem preparado para você. José não imaginava, mas lá quando se concluiu as coisas, ele falou assim: para preservar um remanescente. Por quê? Porque da tribo de Levi viria o nosso Senhor Jesus. De Judá, desculpa. E aí ele continua o texto: nesta terra, e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Em outras palavras, está falando a liberdade que esse remanescente, esse Senhor, o nosso Jesus, traria hoje para nós. Então olha a atitude que aconteceu de José, o que nos beneficia hoje e até amanhã, o futuro. A ação de José
mudou a história de muitas vidas. Glória a Deus, porque José entendia que Deus estava no controle. Entende, amado? Você pode ir mais longe do que você imagina. Deus enviou José para lá, no verso 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O propósito se cumpriu. Não permitam, amados, que a ofensa tire vocês do propósito que Deus tem para vocês. Pense em um último problema, em uma última ofensa que você passou. Pense. Uma situação. Coloque uma frase curta nisso. A pergunta é: qual foi sua reação diante disso? A reação é essa, pastor. Não é certo essa pessoa fazer isso comigo. Não é certa essa situação. Ou a reação foi outra. A pergunta para a gente entender era: qual era o plano de Deus diante dessa ofensa que você está passando? Sabe, se a gente começar a olhar qual é o plano de Deus diante de todas as situações, eu tenho certeza que vai começar a caminhar por um caminho diferente. Um caminho de paz, um caminho de fé, não de guerra. Põe para mim 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Fique de pé, meu amado.